E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, esse é o canal Inspira-te e hoje vamos falar sobre orçamento. Na verdade, eu vou mostrar para vocês como é que estão as nossas contas, os nossos gastos aqui em Portugal. Se vocês lembram, lá em 2017 eu fiz um vídeo em que eu apresentava uma planilha que estavam todos os nossos custos lá, né? Então é uma planilha que nós usamos como base para planejar toda a nossa vinda para Portugal e os nossos gastos aqui em Portugal. Agora, semana passada fizemos 6 meses em Portugal, eu consigo ter uma realidade mais fidedigna de quanto nós gastamos nesse período. Algumas coisas se alteraram, porque naquela época nós fizemos 2 orçamentos, tanto que quem tem a planilha já deve ter visto, né? Tem uma aba orçamento para nós e uma aba orçamento para minha mãe, porque nós pensávamos em alugar uma casa de 3 quartos para nós e a minha mãe iria morar num apartamento, num T1 para ela separado. Eu não juntei os 2 orçamentos, tá? Eu continuo apenas me baseando no orçamento que eu tinha feito para nós 3, só que a minha mãe mora conosco hoje, então os gastos estão incluídos a minha mãe junto. Tiveram 2 grandes mudanças no orçamento. Um é que naquela época nós iríamos alugar e nós compramos um imóvel, né? Ao final nós acabamos comprando um imóvel financiado, tem um vídeo explicando aqui no canal. E o segundo é a questão da escola, porque estava previsto que o Gabriel iria para uma escola pública, então nós não teríamos gasto de mensalidade, porém nós decidimos que esse primeiro ano ele iria para uma escola particular, tendo em vista a questão que nós estávamos em Setúbal, mas nós não iríamos morar em Setúbal, e sim aqui em Azeitão. Então tem esse gasto extra que não estava previsto. Bom, então iniciando com o previsto e o realizado cada item. Primeiro item era moradia, aluguel. O previsto era 900 euros para uma casa de 3 quartos de aluguel aqui na margem sul. Nós realizamos, então, né, com financiamento, nós temos uma parcela de financiamento de 370 euros, incluindo também os seguros que são obrigatórios para financiamento. Então nós temos, essa aí é a grande diferença, que aluguel era 900 e nós pagamos 370 euros. Segundo item, luz, energia elétrica. O previsto era 52 euros e nós temos uma média de gastos de 82 euros. Aí tem um porém, a nossa casa é bem grande. A minha casa é uma casa de 4 quartos, né? Então é um T4 e eu tenho mais um T1 atrás da minha casa, que é onde a minha mãe mora. Então, na verdade, é como se fosse um T5 a minha casa. Então, a energia elétrica é maior. 82 euros é o que nós gastamos em média. A água estava previsto 33 euros e nós gastamos uma média de 60 euros. A água foi um dos sustos que nós levamos aqui, porque energia e gás mantiveram-se mais ou menos no que a gente imaginava, assim, de gasto no geral. Porém, a água a gente levou um susto. Tanto que teve um mês que veio muito alto e a gente já conseguiu reduzir um pouco. Gás, o previsto era 24 euros e nós temos 28 euros em média de gastos. Transporte. Naquela época a gente tinha previsto usar metrô, né? Metrô e trem, e tinha um custo de 118 euros. Nós usamos carro e eu tenho um custo de 80 euros mensal com gasolina, o seguro, né, diluído em 12 meses e manutenção, troca de óleo, essas coisas que não acontecem todos os meses, né, mas eu fiz uma, digamos assim, eu fiz uma diluição desses gastos em torno de 12 meses por mês, então ficou 80 euros de transporte. TV, internet, celular. Eu tinha uma previsão de gastar 57 euros de TV, internet e um aparelho celular, mais 14 euros de um segundo celular. E nós temos 50 euros por internet de 100 mega, televisão com os canais básicos, aqueles de TV a cabo, 2 telefones celulares e o telefone fixo que eu não sei o número e não tem nem aparelho. Então, o total ficaria 71 euros do nosso previsto e nós realizamos 50. Escola, eu tinha colocado 50 euros que era de alimentação
porque a escola pública aqui, a alimentação é paga, né? Então eu tinha feito uma média de 50 euros de alimentação e no final eu pago 388 euros entre a mensalidade, a alimentação e gastos extras que tem, porque a escola do Gabriel, no mínimo uma vez por mês, eles fazem algum passeio. Não é nada de muito caro, assim, vamos ao teatro e tem custo de 12 euros. Vamos ir numa quinta ver a plantação e tem um gasto de 8 euros, enfim. Mas em média eu tenho um gasto de 388 euros. Aqui tem um porém. A escola do Gabriel, a mensalidade é 270 euros e eu posso deixar ele das 7 da manhã às 8 da noite. Feriados, só não abrem feriados nacionais, por exemplo, Carnaval abriu na segunda e na quarta, não abriu na terça. Então eu não tenho que pagar o ATL, o prolongamento, essas coisas que em escola pública seria necessário pagar, né? Eu até fiz uma média, porque aqui em frente tem uma escola, e eu fui me informar se eu tivesse que deixar ele antes das 9 da manhã e depois das 4 horas da tarde, que é o período de aula, né? Eu teria um gasto de em torno de 120 euros por mês com essas horas extras aí dele e mais a alimentação. Não dá uma grande diferença, então, no final, tá? A diferença dá em torno de 200 euros, um pouco menos de 200 euros. Mas, enfim, não estava prevista escola particular, ele está neste momento. Ao final deste ano escolar, agora em junho, ele vai vir aqui para a escola pública aqui da frente de casa. Saúde. Eu tinha previsto 50 euros entre consultas e farmácia. E eu tenho um gasto de 31 euros porque nós fizemos plano de saúde para nós três. Também foi uma coisa meio preventiva, assim, do tipo, nós não estávamos conseguindo nos inscrever no centro de saúde lá de Setúbal, nós ainda não estávamos aqui no centro de saúde de Azeitão, né? Então, eu fiquei muito insegura de recorrer apenas à saúde pública se acontecesse alguma coisa por não ter conseguido durante 3 meses o número de utente, toda aquela saga que eu já contei para vocês. Então eu fiz um plano para nós três, eu, o Felipe e o Gabi, nós pagamos 31 euros. A minha mãe tem um plano para ela, minha mãe tem mais de 65 anos, teve câncer e tem pressão alta. Então, né, é um pouquinho mais caro, mas a minha mãe paga 37 euros de plano de saúde. Alimentação. A alimentação eu tinha previsto 246 euros, né, 250 euros, porque eu tinha feito aquela lista do supermercado, comparei o Jumbo, o Pingo Doce e o Continente, tinha dado uma média de 86 euros por semana, só que nós gastamos um pouco mais, nós gastamos 100 euros por semana, então dá 400 euros que nós utilizamos de alimentação. Passeios. Aí passeios eu tinha previsto 50 euros, só que no final a gente acaba não realizando, bem dizendo, porque a maioria dos passeios aqui são grátis, né? Nós vamos para praças, para praia, enfim, coisas assim, nós não gastamos. Mas eu coloquei 30 euros de gasto médio, porque uma vez por mês a gente vai no Oceanário, ou a gente vai no Pavilhão do Conhecimento, que eu até fiz o cartão do Pavilhão do Conhecimento, então eu tenho um ano inteiro para entrar gratuitamente, né? Eu, o Gabriel e o Felipe. Então eu coloquei 30 euros de média, assim, mas se eu não quiser gastar nada no mês, eu não gasto. Cinema, eu coloquei 20 euros de cinema e nós gastamos 24. Nós fomos no cinema 3 vezes já. É 6,50 cada uma dos ingressos, mais pipoca, bala e água, dá em média 24 euros para nós três. Academia, eu tinha colocado 40 euros previsto e nós gastamos 45, eu e Felipe. A nossa academia, nós fazemos natação, musculação e aulas em grupo livre, então é uma academia excelente, nós gastamos 45 euros. Restaurantes, eu tinha previsto 100 euros e eu coloquei 120 aqui de gastos. Vou dizer para vocês que tem meses que nós gastamos um pouquinho mais, ali 140 euros, e tem meses que nós gastamos 80. Então depende muito. A gente não tem o costume de almoçar ou jantar tanto fora quanto nós tínhamos no Brasil. Aqui a gente faz uma vez por semana, a gente faz alguma coisa, né, no final de semana. Então, às vezes a gente
vai a algum restaurante, às vezes a gente vai comer um lanche, enfim. Mas coloquei 120 euros de média desses 6 meses. Cuidados, que era manicure, cabeleireiro, barbeiro, eu tinha colocado 30 euros de previsto e o realizado em torno de 45 com os meus cuidados, o do Felipe e do Gabi. Bom, aqui tem uma coisa que foge um pouco da realidade do que eu tinha colocado na planilha, porque eu coloquei roupas 60 euros. E a gente não gasta 60 euros, porque a gente não compra roupa todos os meses, né? A gente comprou roupa, acho que foi em 2 ocasiões ali, que foi 2 soldos, né? 2 saldos que nós pegamos, agora no início do ano, e logo que a gente chegou, que nós compramos roupas também, mas eu deixei 100 euros ali como gasto mensal. E daí eu coloquei viagens e reserva aos cachorros. Nós adotamos 2 cachorros, que são uns fofos, e eles não podem ver nada passando na rua, que eles continuam... estão latindo para os passarinhos agora. Bom, voltando. Bom, nós tínhamos colocado viagens e uma reserva de viagem, então, para férias, né? Viagens 50 euros por mês e reserva de viagens de 100 euros, 150 euros. Nós não realizamos ainda. Eu mantive esses números, né? Porque era o previsto, mesmo que a gente não tenha realizado, eu vou manter. Então, esses 150 euros aí nós não utilizamos ainda. E tinha uma reserva mensal de 201 euros que eu coloquei, que eu sempre falo, né? O orçamento tem que ter uma reserva de emergência. Eu também mantive os 201 euros de reserva. Bom, a minha planilha aquela de gastos tinha dado, de previsto, tinha dado 2.215 euros. E nós realizamos 2.204 euros, mantendo esses 4 gastos aí que nós nunca tivemos ainda, mas eu quis manter. Se eu fosse excluir esses gastos, ficaria o previsto 2.215 e nós realizamos 1.853. Então, esse aí, digamos assim, o previsto e o realizado estão muito próximos. Se depois que o Gabriel sair da escola particular e for para a pública, ele vai baixar para 1.465 euros, então é uma boa baixa já, né? Lógico, tem alguns gastos extras aqui que a gente tem que eu não coloquei porque são coisas pontuais que não estavam previstos. E eu sei que vocês vão falar, Georgia, 2.200 euros de orçamento e 2.200 euros de realizado. Sim. Como eu falei para vocês, né? Nós tínhamos uma vida no Brasil, a que a gente tem aqui não tem nada a ver com o que a gente fazia, digamos assim, mas os gastos se mantiveram os mesmos. Eu tenho um vídeo aí que eu falo sobre o custo de vida no Brasil, qual era o nosso custo de vida para viver em Porto Alegre. Eu até comparei com aquele vídeo e naquele vídeo não tinham vários itens desses aqui, tinham só os itens, digamos assim, mais corriqueiros, né? E nós tínhamos um gasto lá, o custo de vida no Brasil era 2.000 euros, do mínimo. Então a gente não alterou tanto os nossos gastos. A gente pode diminuir imensamente tudo isso, como eu falei para vocês, se eu tirar esses gastos que nós tínhamos previstos, mas não realizamos, e tirar a escola do Gabriel, ele já baixa 800 euros, né? Então 800 euros só de esses gastos que vão parar de ser realizados daqui a um tempo. É muito, né? Nós temos um custo alto, mas dentro do que nós tínhamos previsto tem. Então, acho que isso é que é o mais importante, não é se tu vive com 600 euros ou se tu vive com 6.000 euros, é se o que tu tinha previsto gastar aqui em Portugal é o que tu realmente está gastando, né? Então, eu sei que vai vir muitos comentários aí falando que eu tenho uma vida disso, uma vida daquilo e blá blá blá, enfim, de novo, o que eu quero que vocês absorvam é que
o que eu previ lá em 2017 gastar, que na verdade desde 2016 a planilha é essa aí, mas o que eu previ, todo o planejamento que nós fizemos, tudo que nós baseamos financeiramente é o que está sendo realizado agora. Então, está muito próximo, até um pouquinho abaixo do que eu tinha previsto. Se eu contar a minha mãe junto, então o meu previsto vai mais de 3 mil euros aí, nós realizamos menos. Lógico, tem algumas coisas que modificaram, assim, coisas que nós não tínhamos pensado, como a escola e o plano de saúde, que hoje nós temos. A minha mãe não ia morar com a gente, hoje ela mora, ela tem a casa dela aqui junto com a gente, mas é independente, né? Alguns gastos realmente tem uma diferença muito grande, principalmente, por exemplo, água, que era uma coisa que nós achávamos que não íamos gastar muito, porque no Brasil a conta da água vai dentro do condomínio, então eu não tinha a mínima noção de quanto nós gastávamos de água no Brasil. E aqui, morando numa casa grande, tendo 2 cachorros, né, morando em 4 pessoas, o meu custo de água é muito maior do que eu tinha previsto. Mas assim, quem faz orçamento, quem trabalha um pouco com orçamento sabe, né, que tu tem que pensar o mais realista possível quando tu faz uma previsão de gastos. E como vocês podem ver, a minha previsão de gastos estava muito, muito correta. A gente pode baixar o custo, vai baixar daqui a uns meses esse custo. E como eu disse, o importante é o planejamento financeiro de vocês, que foi feito no Brasil, vocês têm que tentar manter o máximo possível próximo quando estiver em Portugal. Independente de quanto vocês gastem, independente de quanto vocês ganhem. O valor tem que ser muito próximo para não ter uma mega surpresa. Bom, então eu estou compartilhando aqui a nossa realidade. Eu sei que nem todo mundo tem esse mesmo tipo de vida. Como eu disse, o importante não é quanto tu gasta. Tu pode gastar 2, ou tu pode gastar 1.000, ou tu pode gastar 600, mas se o teu planejamento financeiro que tu fez lá no Brasil está se mantendo aqui. Isso que é importante. Se eu gasto o que eu gasto hoje, é porque eu tinha previsto isso e porque eu tenho como pagar isso, né? Então, isso que é muito, muito importante. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Quem quiser compartilhar aqui a sua realidade, não precisa colocar valores, mas assim, eu estou gastando o que eu tinha previsto no Brasil, ou não, eu estou gastando muito mais do que eu tinha previsto no Brasil, coloca nos comentários, porque eu sei que tem muita gente que lê comentário e isso ajuda a ter outras visões, né? Essa é apenas a minha, não é a única. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua visão. Mas enfim, eu espero que vocês gostem do vídeo e que vocês possam repensar. Eu sei que tem muita gente fazendo continha aí, então veja se as contas do que vocês estão prevendo realmente vão ser reais aqui, tá bom? Beijo, bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!